vez, boa noite a todos. Muito feliz, como sempre, né? Vamos fazer uma preparação para se conectarmos com essa egrégora de luz que nos espera com muito amor. Vamos respirar fundo, sentindo o ambiente. Vou expirar, imaginando uma energia divina, maravilhosa, que vai equilibrar todo o nosso centro de força. E ao expirar, vamos eliminar toda a negatividade que se por acaso esteja nos atrapalhando. Vamos trazer todos os nossos corpos neste momento agora, porque às vezes o ego chega aqui meio de arrasto, porque a consciência, nosso eu verdadeiro, já se interessa para buscar o melhor do espírito, mas o ego ainda não quer, o eu humano ainda fica pensando nas contas que tem que pagar, ou pensando em terminar logo a reunião para voltar para casa, no aconchego, e assim que acontece. Então, assim, com esse exercício, nós estamos completamente aqui agora, com todos os nossos corpos, emocional, mental e espiritual, e assim temos a certeza que estamos preparados para ouvir as mensagens do Evangelho, e com certeza nós vamos entender melhor e assim ter força para pôr em prática, levar para nosso lar esse aprendizado e vivenciar. Gratidão por todos. Assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa quarta-feira gelada. Que a espiritualidade possa aquecer os nossos corações nesse momento e que eles possam falar, né, ao nosso coração, não porque nós merecemos, mas porque somos carentes de aprendizado, de melhora espiritual, né? Então que a gente possa sintonizar o nosso coração com a espiritualidade nesse momento, para que eles tragam a palavra, né, que sempre acrescenta um pouco mais naquilo que nós já aprendemos, e a gente sabe que essa jornada é muito longa, né? Nós aprenderemos eternamente, e a gente só fica muito feliz mesmo, de ter encontrado essa doutrina maravilhosa que tem de alguma forma iluminado o nosso caminho, né? Tem nos mostrado a direção a seguir, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito difícil de ser vivido, não é fácil, porque são tantas atrações, né? São tantas distrações, são tantas coisas para que a gente possa de verdade se perder, mas a gente fica muito feliz de ter encontrado uma doutrina que de alguma forma nos chacoalhou, né? Despertou o nosso espírito e falou assim: olha, aqui está aquilo que você precisa para caminhar com segurança, com equilíbrio. É lógico que é difícil, não é fácil você adotar princípios éticos, né? Princípios que te conduzam à melhora espiritual. A gente sabe, né? Todos nós que estamos aqui, a gente sabe o quanto é difícil vencer as imperfeições que nós carregamos. É difícil, mas essa dificuldade, quando a gente consegue realmente vencer, é muito prazeroso, porque você olha para trás e fala assim: puxa vida, eu consegui superar aquilo que me maltratava, aquilo que dificultava o meu caminho, né? E aí a gente enche o coração de esperança, de alegria para continuar, né? É mais um degrau, é mais um pouquinho, e sempre na companhia do Cristo, porque ele tem que estar sempre presente em nós, né? A gente tem que ter esse sentimento no nosso coração de que essa obra ela é muito grande, né? Ela é grande, mas nós fazemos parte dela, né? Então vamos lá, né? Mais uma vez, procurando entender mais um ponto da doutrina espírita, talvez não seja somente da doutrina espírita, mas de questões mais espiritualistas, né?
Hoje nós gostaríamos de falar muito sobre a necessidade que a gente tem de entender, de compreender essa questão que tudo é energia, sintonia e vibração. Tudo, absolutamente tudo. Esse aprendizado a gente já adquiriu há um tempo e isso é muito importante a gente entender, porque Emmanuel, em uma das suas mensagens, ele vai dizer o seguinte: nós somos arquitetos, engenheiros e construtores do nosso amanhã. Todos nós somos. Aquilo que vai acontecer com você amanhã, você está construindo hoje. Através da tua sintonia, através da tua vibração, né? Através das suas escolhas. De alguma maneira você vai produzir o seu futuro, né? Essa é a realidade. Quando a gente começou a aprender isso, caiu a ficha, né? Porque você falou assim, você falava assim, puxa vida, como eu sou uma criatura sem sorte, né? As coisas é muito difícil para mim, acontece isso, acontece aquilo. E aí quando a gente começa a aprender isso, você vai percebendo que na verdade o nosso desequilíbrio espiritual é que está fazendo tudo isso. Então, esse ensinamento que está chegando à humanidade agora, esse entendimento, essa compreensão que tudo é energia, frequência e vibração, é maravilhoso, porque é isso mesmo. Quando você acorda pela manhã, você já começa, né, a fazer as suas escolhas, não é verdade? Nós somos assim. Você vai escolher o seu café da manhã, que tipo de café da manhã você vai tomar. Você pode tomar um café da manhã normal, que todo mundo toma, ou você pode comer uma feijoada de manhã, né? Tudo bem, é uma escolha. Agora vem o resultado depois, né? Então percebe que logo cedo, quando você acorda, quando você já está em estado de vigília, já começa as escolhas. Você começa a definir aquilo que você vai fazer naquele dia. Você escolhe, por exemplo, sintonizar no celular ou em qualquer lugar a música que você vai ouvir, né? Ou então você liga o aparelho de televisão e você põe lá, naqueles noticiários, né, que vai falar de todas as tragédias do dia anterior, ou talvez das tragédias que já aconteceu naquela manhã. É escolha, é absolutamente escolha. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Nós somos livres de escolher de que maneira que nós queremos viver, de que forma que nós queremos conduzir a nossa vida, mas ele oferece, assim como ele ofereceu, esse ensinamento, né? Tudo é energia, sintonia e vibração, tudo, absolutamente tudo, e isso vai fazer toda a diferença no nosso coração. Então, à medida que a gente começa a aprender isso, a gente começa a se policiar um pouco mais. Opa, peraí, eu preciso fazer boas escolhas, eu preciso construir melhor o meu amanhã, eu preciso ter atenção com relação aos pensamentos que povoam o meu espírito, né? Porque pensamento também nos leva a sofrimento. Parece que não, estou só pensando, ninguém está vendo, né? Posso pensar à vontade. Não, quando a gente está pensando, é justamente a vibração que a gente entra, né? É aquela sintonia que você cria e almas desencarnadas, como nós sabemos, né, que estão por aí, às vezes, compartilhando conosco o ambiente onde nós vivemos, o trabalho, na rua, em qualquer lugar. Eles vão identificar essa sintonia, eles vão identificar essa vibração. Então não adianta, não é pelo fato de você estar pensando que você não pode se dar mal com isso. Então nós precisamos realmente policiar bastante, como dizia Jesus, né? Vigiai e orai, vigiai e orai. É justamente isso. Claro que o Cristo não ia entrar profundamente nessa questão naquela época, as pessoas não tinham preparação para entender. Se você chegasse para Simão Pedro e falasse assim: Simão Pedro, tudo é energia, frequência e vibração, o que é isso, né? Como é que faz isso? Isso é de comer, de beber? Ele não sabia, não tinha entendimento para isso. Hoje, a humanidade moderna tem, né? Nós já começamos a entender essa questão. Então é importante sim a gente trabalhar isso dentro de nós. Semana passada nós estávamos comentando a respeito da necessidade que nós temos de aprender aqui no Evangelho, né, do Cristo, essas lições, e colocar isso em prática, porque não adianta simplesmente ficar na lição, né? Nós temos que colocar isso em prática. E a prática de tudo isso é esse conjunto de coisas que nós precisamos adotar para a nossa vida, né? Essas escolhas mais assertivas, você ter esse hábito de selecionar um pouco as coisas, ser um pouco mais seletivo, né? Porque é importante. É que nem alimentação, né? Você sai por aí comendo qualquer coisa? Não, nós não fazemos mais isso.
A gente sabe que tem determinadas coisas que nós comemos que nos faz mal. Então a gente procura ser seletivo nessa questão. A água que você toma, você procura ver lá, será que ela está realmente limpa? É uma água 100% potável, né? É importante. Você não sai por aí em qualquer riacho, pega um copo d'água e vai tomar, você não faz isso. Por quê? Porque a gente sabe que ali existem bactérias, ali existem coisas que vão nos prejudicar. A nossa vida espiritual é assim. Constantemente a gente está fazendo escolhas, né? Então é importante você escolher bem as músicas que você vai ouvir, os conteúdos que você acessa nas redes sociais. É muito importante. E hoje nós temos opção, né? Nós temos o que escolher. Porque as pessoas falam assim, mas as redes sociais só tem coisa ruim, então eu vou ver coisa ruim mesmo. Não, mentira. Nas redes sociais tem coisas maravilhosas, né? Agora depende muito da sua tendência. As redes sociais vão oferecer para você no seu dispositivo aquilo que está de acordo com a sua tendência. Se você vê somente um conteúdo, somente uma coisa, eles vão te oferecer isso. Quando você abrir a rede social, está lá, né? Estampado aquilo, a sua tendência, está ali. Então procure ver coisas positivas, porque isso vai fazer bem, né? Eu estou trabalhando, né? Eu vou ficar vendo um vídeo de piada. Tudo bem, tem gente que gosta, eu respeito isso, tudo bem. Mas não seria melhor, enquanto você está trabalhando, você ver lá um vídeo, uma boa música, né? Música mesmo, de verdade, que te eleva, ou então uma palestra, né? Alguma coisa de alguém falando sobre algum assunto importante que vai acrescentar para você, né? Ao mesmo tempo que você está ali em atividade, você está ouvindo e está aprendendo. Então é importante tudo isso. Parece que não faz diferença nenhuma, faz toda a diferença. Total diferença, né? Porque parece que não, mas quando você terminou aquela atividade, você enriqueceu o seu espírito de conhecimento e a sua vibração ficou elevada, né? Você não teve tempo de ficar pensando em coisas negativas, você não teve tempo de perceber aquelas sugestões espirituais que na maioria das vezes acontece, né? Sabe, aqueles pensamentos, por que eu estou pensando isso, né? Eu não costumo pensar isso. São sugestões de irmãozinhos nossos que muitas vezes trazem para nós. Então nós precisamos começar a policiar melhor a nossa caminhada e entender essa questão, né? De energia, sintonia, vibração e tudo em volta de nós é exatamente isso. As enfermidades que muitas vezes elas aparecem, de alguma forma ela tem uma conexão com isso, né? Ela está relacionada a isso. Porque é aquela questão, né? Se você cai muito a sua vibração, se o seu pensamento começa a permitir determinada vibração muito baixa, com certeza você vai entrar dentro desse desequilíbrio e a enfermidade vai chegar, né? A enfermidade vai chegar. Então, a espiritualidade está nada mais, nada menos, falando assim, olha, o caminho é esse, né? O caminho para que você tenha dias melhores, dias felizes, é exatamente esse. Procure sintonizar coisas positivas, né? E essa questão da sintonia é importante, é escolha, né? É escolha. É que nem o rádio, né? Que antigamente a gente virava um botãozinho lá, né? Para selecionar a estação, hoje nem isso precisa, né? Já tem um sintonizador digital, né? Mas é a sintonia do mesmo jeito, né? Você vai sintonizar lá a rádio que você mais se identifica, né? Que tem aquelas músicas que você gosta. A vida é assim também, né? É como nós falamos, desde o início da manhã, desde as primeiras horas, você já começa a fazer isso. Às vezes é uma coisa até meio automática, né? É automática. Você não sabe exatamente o que vai acontecer naquele dia. E aí muitas vezes você aceita determinadas coisas que acontecem, simplesmente você vai de carona através da emoção, né? E você aceita e vai, né? Então nós precisamos ficar muito atentos, né? Muito atentos, porque a gente sabe que se aquilo realmente me desagrada, é porque aquilo não vai me fazer bem. Se aquilo de alguma forma me causa algo estranho, é porque com certeza o resultado disso não vai ser bom. Então nós precisamos procurar viver nesse caminho, né, que nos conduz a dias assim mais felizes, né? Então é como nós falamos no início, na introdução, viver na Terra é muito difícil, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Então se nós não nos ajudarmos, né,
Jesus não falou a cada um segundo a sua obra. É assim, né? Nós precisamos nos esforçar, dedicar cada vez mais para que os nossos dias sejam melhores. E como nos diz Emmanuel, nós somos o engenheiro do nosso futuro, né? Nós que construímos. Então vamos construir aquilo que nós pudermos em sentido positivo, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas como começar? De que maneira seguir esse caminho, né? Então depende muito do esforço, da dedicação de cada um, né? O mundo está repleto de informações positivas. As redes sociais, já que nós estamos falando das redes sociais, está repleto de ensinamentos, de todo sentido. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ir no centro, não quero ir na igreja, não quero ir no templo evangélico. Tudo bem, fica na sua casa, mas procure um conteúdo que vai te trazer entendimento e compreensão, né? A obra kardeciana, por exemplo, você consegue acessar a obra kardeciana da sua casa, né? No celular. Você baixa em PDF no seu celular o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, toda a obra kardeciana. Você baixa no seu celular o Evangelho, né? A Bíblia, se você quiser, você baixa. Tem a Bíblia online, você pode estudar dentro da sua casa, né? Você pode enriquecer o seu espírito de conhecimento onde você estiver, desde que você esteja em sintonia com isso. Mas infelizmente, o que a gente percebe na maioria das pessoas é que a sintonia ainda está muito baixa, né? A vibração ainda, existe uma tendência no coração das pessoas a usufruir aquela vibração mais densa, aquela vibração mais difícil, né? Então você vê hoje os eventos sociais, né? As baladas, aquilo que causa emoção, prazer, alegria, êxtase. Então isso é o que realmente atrai, né, o coração da maioria das pessoas. E a gente sabe que isso, infelizmente, né, não que a gente não tenha direito ao lazer, a um encontro social, uma coisa que vai realmente nos trazer estímulo de vida, mas a gente precisa ter muito controle, né, daquilo que a gente está nos alimentando, né? E na verdade é alimentar mesmo, né? Não é porque você não está comendo que você não está alimentando, você está alimentando o teu espírito de energias pesadas, de energias ruins, o tempo todo, a todo instante, né? A todo instante. Então, gente, nós temos muitas coisas a aprender. Talvez até informação a gente tem bastante. A gente precisa muito colocar em prática tudo isso, né? Usufruir disso, trazer isso para o nosso dia a dia, para o contexto da nossa vida. Nós precisamos disso. Eu até sei, mas eu não consigo praticar. Então é isso que a gente precisa fazer, precisa começar a praticar mais, né? Então essas lições, de vez em quando, até nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, né? Essas lições repetitivas, muitas vezes, elas chegam que é para nos lembrar, olha, você não está fazendo aquilo que você precisa fazer, né? Você não está policiando como você deveria policiar. Preste atenção no seu caminhar. Preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção daquilo que você está fazendo, das horas livres que você tem, porque tudo isso está ligado, tudo isso está ligado. Aquele que joga o seu tempo fora, com atividades que não está produzindo absolutamente nada, tem um peso, né? Tem uma cobrança com relação a isso. O tempo da gente é complicado, não podemos jogar fora. Se você pegar um dia inteiro para você ficar se divertindo nas redes sociais, aquele dia é uma página do livro da sua vida. Você vai pegar aquela página, rasgar e jogar no lixo. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos utilizar o tempo que nós estamos aqui nessa escola bendita chamada Terra, né? É muito importante isso. Então quando as pessoas começam reclamar excessivamente, né? Achar que a vida é injusta, que deveria acontecer coisas mais positivas na sua vida, tem que repensar como que está a sua condução, do que você está se alimentando, quais são as sintonias do seu coração, né? A sua vibração, qual que é a altura da sua vibração? Você está vibrando bem, está vibrando muito baixo? A gente precisa analisar isso, né? Porque não adianta ficar simplesmente só remediando. A gente precisa cuidar do nosso coração, a gente precisa cuidar do nosso espírito. Essa é a proposta de Jesus. Há mais de 2000 anos, a proposta do Cristo a toda a humanidade foi exatamente essa.
Todos os ensinamentos dele, você pode convergindo nisso. É equilíbrio, né? É harmonia, é disciplina de vida, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa usufruir os benefícios da vida. Então, claro que a gente quer tudo de bom. Quem que não quer ser feliz? Quem que não quer ter bem-estar na sua vida? Todos nós queremos, mas para que isso aconteça é necessário trabalho, é necessário esforço, é necessário dedicação, porque não teria sentido nenhum a gente viver uma vida totalmente desregrada, desequilibrada e ter uma vida feliz. Isso não combina, né? Uma coisa não combina com a outra. A gente só vai realmente ter uma vida feliz quando a gente encontrar o equilíbrio, né? A disciplina. Então a gente precisa policiar. A vida, como nós falamos antes, a vida ela é cheia de distrações, muitas distrações, mas são armadilhas. Na maioria das vezes são armadilhas. É assim mesmo, né? A programação que você vê lá, as séries que você assiste, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, porque é muito sutil. Às vezes você pensa que aquilo lá que você está assistindo é uma coisa inocente, não é. Às vezes tem um conteúdo ali que vai, de alguma forma, trabalhar na sua mente, no seu coração, e quando você terminar de ver aquela série, você está pensando de maneira diferente, você está agindo de maneira diferente. Então você se alimentou daquilo e nem percebeu que na essência daquela programação tinha algo negativo para mexer com você, porque eles são realmente astutos, né? Os seres, né, que realmente querem trabalhar a sua mente, o seu coração e desvirtuar o teu caminho, eles são astutos, eles sabem exatamente como fazer, né? Eles criam uma música, até ontem nós estamos falando isso no curso aqui, eles criam uma música que tem aquela, sabe aquela batidinha legal, né, que você gosta, você vai no embalo, até a dancinha, né? Então eles embutem, dentro dessa coisa que é legal, essa batida, eles embutem lá uma letra péssima, horrível, com um conteúdo muito negativo. E aí você acaba aceitando aquilo por conta da vibração da música. A gente precisa tomar muito cuidado. Esse mundo nosso está repleto de coisas que com certeza pode nos atrapalhar muito, muito mesmo. Quantos lares a gente vê? Eu tenho pessoas da minha família que falam isso para mim. Chega nas 6 horas, 7 horas da noite, eu não sei bem o horário, senta em frente do sofá, liga a televisão e vai ver aquelas programações de crimes, de roubo, de tudo que aconteceu durante o dia, sabe? Essas programações aí de notícias, a pessoa fica ali 1h30, 2 horas se alimentando daquilo. E depois ela vai jantar, né? Ela janta, ela se alimenta e vai dormir. Como que vai ser o sono dessa criatura, né? Será que não vai ter algum pesadelo aí? Né? Será que ela vai dormir bem? Será que aquilo que ela ingeriu naquela programação vai fazer bem para o seu espírito? A gente sabe que não, com certeza não. As pessoas falam assim, mas a gente precisa ficar bem informado. Mas bem informado para quê? Coisas que já aconteceram, coisas violentas, crimes. Qual a necessidade disso? Crime a gente sabe que existe toda hora e toda a vida existiu, né? O que nós precisamos fazer é mudar a nossa postura, a nossa qualidade de vida, a maneira como nós nos comportamos perante as situações. É isso que nós precisamos, né? Então, essa pessoa, ela quer ser feliz. Chega um dia, ela fala assim, eu estou doente, eu não sei, eu estava ótimo, não sei por que eu estou doente agora. Não sei por que eu fiquei mal, muito mal. Então, será que ela não contribuiu para isso? Será que essa programação que todos os dias ela assiste ali na sua casa, que já virou um ritual para ela, será que isso não está de alguma maneira infectando a sua alma, né? Será que isso não está repleto de formas, pensamentos, né, que está colando no seu perispírito e trazendo a ela desequilíbrios que ela não vê, mas que chega um momento que ela vai sentir? Então todos nós, gente, somos criaturas que estamos instalados aqui na Terra para aprender, para saber discernir essas coisas, né? O Kardec, esse nosso amigo amoroso que trouxe essa obra, ele tinha uma frase que ele falava assim, é preferível você desprezar 99 verdades do que você aceitar uma mentira. Nós precisamos tomar muito cuidado.
Né? O que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa policiar sempre, passar tudo pelo crivo da razão. Será que isso vai realmente contribuir com a minha vida? Será que isso vai me trazer paz? Ou será que isso vai me trazer prejuízo e além de me trazer prejuízo, eu vou estar em estado de desequilíbrio, eu vou acabar prejudicando outras pessoas? Percebe como a vida é para ser observada, é para ser vivida. Nós precisamos ficar muito atentos. Não foi à toa que o Cristo lá atrás falou, vigiai e orai. A vigilância ela tem que ser constante, né? Constante. Então, gente, todos nós estamos nesse caminhar de aprendizado, mas precisamos ficar atentos e não podemos esquecer jamais que tudo é energia, sintonia e vibração, tudo. O universo funciona assim, o nosso planeta funciona assim, o nosso corpo, né, físico, o nosso perispírito também funciona assim. Então, à medida que nós vamos avançando nesse conhecimento, nesse entendimento, a gente vai encontrando a solução dos problemas, porque todos nós queremos encontrar, né? Eu quero que a minha vida seja plena, eu quero que a minha vida seja feliz, eu quero ter prazer de viver, eu quero vencer os obstáculos da vida, eu quero vencer os obstáculos meus, as imperfeições que eu carrego. Para que a gente possa realmente fazer isso, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar arduamente todos os dias. Não é fácil, né? Como nós falamos lá no início, nós que iniciamos nesse trabalho, nessa busca de renovação do nosso coração, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sabe. A gente tem que vencer muitas coisas fora e dentro de nós. Então a vida é assim, gente, né? Só complementando aquilo que nós falamos, nós temos que agradecer imensamente a Deus a oportunidade de ter encontrado uma doutrina que tem iluminado o nosso caminho, que tem nos conduzido, né, da melhor forma possível para que a gente saia daqui um dia renovados, melhorados, né? Então é isso, que Jesus nos abençoe, que nós possamos levar conosco essas palavras, né, que são simples, mas que de alguma forma mexe conosco, nos traz essa necessidade de pensar um pouco mais. E nós precisamos pensar, né? Às vezes a gente, como nós falamos, às vezes a gente pega carona nas emoções e a gente acaba fazendo besteira. Então a gente precisa realmente pensar 2, 3, 10 vezes antes de agir, né? A gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como nós estamos nos alimentando, de que maneira nós estamos levando a nossa caminhada. Então tudo isso é um conjunto de coisas que vai, de alguma maneira, nos ajudar e nos auxiliar, fazer com que a nossa vida seja melhor. Então é isso que eu senti no meu coração, da gente conversar, da gente refletir nessa noite, que tudo isso possa contribuir para a nossa caminhada. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Vamos aproveitar o momento para expandir mais essa luz, essa energia que aqui vibra. Vamos levar onde há mais necessidade. Vamos transformar essa energia em cura, em luz, em calmante para os irmãos que se encontram em sofrimento, ansioso, e que o nosso desejo, essa energia chega, temos a certeza, acalmando, dando esperança, que tudo se restabelecerá. Vamos comparar que é uma casa que está em reforma para dar melhor conforto aos habitantes. E é isso que o nosso Pai Maior está fazendo com o nosso planeta. Então vamos acalmar nosso coração, vamos acreditar mais no nosso poder, que nós somos deuses como Jesus
disse, vós sois Deus. Vamos acionar a nossa ferramenta que temos à disposição para melhorar a nossa caminhada e auxiliar mais. Vamos se voltar para dentro de nós, para aproveitar todos os ensinamentos que foi dito. E é só através da meditação, eu repito mais uma vez, que podemos alcançar esse despertar. Porque o poder divino só fala com a nossa consciência, o nosso eu maior. E se nós se conhecermos interiormente, sabendo quem nós somos, nós vamos saber se é o ego que está ouvindo, ou é o nosso eu maior. Então, para que nós possamos aproveitar todos os ensinamentos de hoje, vamos tirar mais momentos do nosso dia, se possível 2 vezes ao dia, meditar, para encontrar o nosso centro, o nosso eu divino, que se não fazer isso, é o nosso ego que vai continuar ouvindo mensagem, indo nas religiões e nada muda, continuando a fazer a mesma coisa e nada muda. Então, quando nós ouvimos com a nossa consciência o nosso eu maior, todas essas lições serão bem-vindas e vamos aproveitar a cada uma e melhorar dia a dia. E é assim que funciona, meus irmãos. Temos a certeza que vamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Vamos levar para o nosso lar essa energia, e todos os nossos familiares vão sentir essa energia que abraça, que afaga a alma. Que a paz permaneça em seus corações. Nós vamos então, mais uma vez, envolvidos nessa energia de paz, nesse ambiente acolhedor e amigo, sentindo o abraço fraterno e amoroso dos benfeitores espirituais que aqui estão. Vamos agradecendo a eles que vieram de tão longe nos auxiliar, nos amparar nessa tarefa, trazendo a cada um de nós as energias que nós necessitamos. E juntos, ajoelhados em espírito mais uma vez, diante da figura radiante, meiga e amorosa do nosso querido irmão Jesus, nós dizemos: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos recursos da vida. Obrigado, Senhor, pelas lições que pacientemente todas as semanas nos oferece, para que um dia possamos todos nós fazer o despertamento verdadeiro do nosso espírito, que a nossa consciência consiga, Jesus, atingir o nível do amor incondicional, da fraternidade, da compaixão. Que possamos, Jesus, aproveitar todos esses recursos que amorosamente temos recebido para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, companheiros daqueles que compartilham a jornada conosco, que nós possamos, através das nossas pequenas atitudes, ser gratos a todos eles, oferecendo o nosso melhor, o nosso carinho, a nossa amizade e o nosso amor. Ajuda-nos, Jesus, a vencer essas imperfeições que continuam teimando no nosso coração, para que de verdade possamos todos nós, de alguma maneira, sermos instrumentos melhores nessa obra de intensa luz que está sob a sua direção, Jesus amado. Que o teu amor continue em nossos corações, que ao sairmos daqui, Jesus, permita que as tuas lições possam ficar impregnadas no nosso coração, no nosso pensamento,
para que lenta e gradativamente possamos todos nós atingir o entendimento e a compreensão para que a vida se faça diferente. Muito obrigado, Jesus. Paz a todos nós, que assim seja.